Olá, ouvintes! Vamos abordar um tema muito importante que afeta a todos nós: o trânsito. Dados do programa Vida em Trânsito da Agência Nacional de Transporte e Trânsito, a AGETRAN, mostram que de janeiro a maio de 2024, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, registrou 20 vítimas fatais em acidentes de trânsito. Dessas vítimas, 16 eram motociclistas, 2 eram pedestres e 2 eram ciclistas. Só no último ano, mais de 100 mortes foram registradas. Esses números nos alertam para a necessidade urgente de discutir a segurança no trânsito, a conscientização dos motoristas e as medidas que podem ser tomadas para evitar essas tragédias. Para entender melhor o cenário, é importante destacar que, segundo dados recentes, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. Em muitas cidades, a infraestrutura deficiente, a falta de sinalização adequada e a imprudência dos motoristas são fatores que contribuem para o alto índice de acidentes. Em Campo Grande, a situação dos motociclistas é particularmente alarmante, já que representam a maioria das vítimas fatais. Nesse podcast, iremos explorar as principais causas desses acidentes, ouvir especialistas em segurança no trânsito e compartilhar histórias que refletem a realidade das ruas da nossa cidade. Nosso objetivo não é só informar, mas também conscientizar e promover um trânsito mais seguro para todos. Trouxemos o 2º Tenente-Coronel do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, Carlos Augusto Regalo, para responder algumas perguntas sobre o trânsito da capital. Quais são as principais causas de acidentes de trânsito na cidade? O que a gente observa, uma causa comum em relação aos acidentes aqui na nossa capital, é o excesso de velocidade associado ao desrespeito à sinalização. Essas seriam assim as principais causas de acidente de trânsito na nossa cidade. Os veículos ainda insistem, os condutores insistem ainda em transitar numa velocidade superior à da via, que no caso em Campo Grande as vias elas comportam no máximo uma velocidade de 50 km por hora, isso nas avenidas. Nas vias de bairro essa velocidade ela cai para 40 km por hora, e a gente observa ainda que em razão dessa grande velocidade que as pessoas imprimem associado ao desrespeito à sinalização, eles são as principais causas de acidente. A gente pode observar que na grande maioria das vezes as vias em que ocorrem os acidentes são sinalizadas, existe a sinalização horizontal, vertical, e ainda assim os acidentes acontecem. Então a gente entende que o comportamento humano ainda é o principal causador dos acidentes de trânsito. Quais áreas da capital têm uma incidência alta de acidentes de trânsito e por quê? Então a gente observa que em Campo Grande não existe uma área, uma avenida que seja recordista de acidentes ou uma localidade. Os acidentes eles acontecem de maneira pulverizada, então a gente não tem uma via em que a gente pode citar que exista um grande número de acidentes. Eles ocorrem de maneira bem pulverizada. Você tinha até antigamente alguns pontos em que havia até uma grande quantidade de acidentes, mas que hoje não existem mais. Por exemplo, Afonso Pena com Ernesto Geisel era um local crítico, mas que em razão da sinalização que já foi implementada ali, esse problema acabou. Quais tipos de acidentes são mais comuns na capital? A grande quantidade de acidentes que existem na capital ainda são as colisões da dianteira do veículo com a traseira do veículo que está à sua frente. Isso acontece muito em razão da desatenção na condução do veículo e do excesso de velocidade, uma vez que, se a pessoa estiver dirigindo a uma distância segura do veículo que vai à frente e numa velocidade que é compatível com a da via, teria tempo para frenagem, mas a gente observa que não. O que acontece são muitos acidentes com essas características em razão da grande velocidade imprimida pelos veículos. Quais medidas estão sendo tomadas para melhorar a segurança viária em Campo Grande? A nossa principal medida para melhorar a segurança viária na nossa cidade são os bloqueios, as blitzes que ocorrem na nossa capital. Com esse tipo de ação, você consegue retirar de circulação condutores que não são habilitados e que causam um grande número de acidentes na capital. Também, com a Blitz Lei Seca, a gente consegue retirar das vias de Campo Grande um grande número de
de condutores que ainda insistem em dirigir sob influência de álcool. A gente tem uma média de que a cada 10 motoristas que são abordados na blitz da lei seca, pelo menos um está dirigindo sob efeito de álcool. Então, isso é um evento que causa muita insegurança viária na capital. Com relação à sinalização horizontal e vertical, essa não é uma atribuição da Polícia Militar. Então, a gente solicita sempre que possível o apoio da AGETRAN, que é responsável pela sinalização, pela instalação de sinalização nas vias de Campo Grande, para que isso ocorra e possa melhorar o fluxo. Mas esse não é o principal problema em relação aos acidentes, porque, como eu disse antes, a grande quantidade de acidentes ainda acontece em vias que são sinalizadas. Então, o que a gente faz para melhorar a segurança viária em Campo Grande é a intensificação da fiscalização que é feita pelos policiais militares do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito. Ouça agora o relato de Felipe Elter, que acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Eu estava numa rotatória ali perto da minha casa, na Mata do Jacinto, e eu estava trabalhando com a estradinha, a Fiat Strada, e eu acabei entrando na rotatória e eu não vi que tinha duas moças numa moto que estava bem no ponto cego. Elas acabaram entrando e bateram na frente, assim, meio no capô assim, da estradinha. E assim que teve a colisão, eu já encostei, já vi que encostei nela, já perguntei se ela sabia o nome, se estava tudo bem, se estava consciente, mas era visível os danos que tinham causado na perna de uma das moças e a outra que acabou caindo e por não estar com o capacete preso, o capacete acabou saindo quando ela teve contato com o solo. O fato de você sempre lembrar da cena, do acidente em si, você lembra que, por exemplo, um cruzamento aí, você vai reduzir antes, você vai parar, você não tem que ter pressa, porque às vezes você acaba gerando uma fatalidade aí, tirando uma vida por causa de pouca coisa. Ouça agora a história de Alexandre Piotto, uma vítima de acidente de trânsito que quase perdeu a sua vida. Tinha uma empresa, tinha um delivery de sushi em Campo Grande e eu estava fazendo um evento para uma concessionária, a Enzo. Tinha os motoboys, todos que trabalhavam comigo, tudo. Porém, eu preferi fazer a entrega do sushi. E chegando lá naquela parte do Comper da 24 horas, é uma parte bem estreita de esquina. Realmente, eu confesso que eu estava um pouco avançado. Então, o meu sinal ficou verde e eu já fui. E você nunca imagina que alguém vá furar o sinal vermelho, sabe? E nessa que eu fui, acho que a pessoa que furou o sinal vermelho pensou a mesma forma que eu. O dele deve ter ficado amarelo, eu vou acelerar mais ainda. E aí aconteceu o que aconteceu. O velocímetro dele parou a 107 por hora, eu quebrei 16 ossos do corpo, 2 transfusões de sangue, 4 cirurgias, um intramedular no fêmur, 7 fios de Kirchner, vendi a minha empresa, terminei meu relacionamento, vendi meu carro, minha moto, foi prestado socorro sim, porém eu não me recordo de nada, eu me afoguei no próprio sangue, aí uma pessoa, por Deus, foi lá e tirou meu capacete antes que eu me afogasse. Não estava consciente, não lembro de nada, só me recordo no hospital. Fiquei uma semana no hospital, pouco tempo por conta da pandemia e poderia ter pego uma infecção generalizada. Tive muitos gastos, tanto que eu vendi minha empresa, vendi a moto, tudo para pagar algumas questões de ressonância, raio-x, oxicodona, morfina. As sequelas físicas foram meu tornozelo, tudo, né? Sou PCD praticamente, né? As mentais foram bem complicadas, muita terapia aí, muita coisa para me fazer dormir, porque eu desabei, né? Tive ida na justiça, ganhei todas as causas. A perícia constou que realmente o pessoal, o menino furou o vermelho. Hoje, graças a Deus, eu já consegui um trabalho bem estabilizado. Passei um concurso privado aqui, em primeiro lugar. Já, graças a Deus,
conseguir sair daquela ideia de você achar que tá tudo perdido, sabe? Eu tava estabilizado aí com a minha empresa e acontece tudo isso, aí acaba, acaba machucando o interno do ser humano. A história de Felipe e Alexandre são parecidas. Ambos carregam traumas psicológicos por causa de acidente no trânsito. Ouviremos agora a psicóloga Nábila Santana para falar um pouco sobre o trauma psicológico que a pessoa adquire após um acidente de trânsito. Então, como que o cérebro reage a esses traumas? A reação a situações de estresse é uma resposta neuroquímica e neurofisiológica do cérebro ao perceber que ele está em perigo, tá? Então, trata-se de uma resposta fisiológica com liberações de hormônio que nos permite sobreviver. É aquela história da luta e fuga, tá? Então, esses hormônios, eles são liberados para a gente se proteger, sendo uma resposta extremamente adaptativa e adequada. Ela engloba aí, nesse caso, como sintomas físicos, o aceleramento aí cardíaco e contração dos músculos, por exemplo, tá bom? Então, aí, o que acontece? Às vezes, você lá no final do dia, passou um dia intenso, um dia muito estressante, você sente dor no corpo, tá? Então, é uma resposta fisiológica até para pedir para o seu corpo parar. No organismo de uma pessoa sadia, ocorre o pico do estresse, com o pico de hormônios do estresse. Quando a situação ela se normaliza, cessa a liberação desses hormônios e a vida se segue adiante, é vida tranquila. O problema é que quando isso ocorre com pessoas que já passaram várias vezes por esse estresse ele acaba se acumulando, tá? Esses hormônios, eles acabam se acumulando. E aí, o que acontece? Essas pessoas que, por exemplo, viveram ali violência doméstica, por exemplo, história precoce aí de maus tratos no início da vida dela, nos primeiros anos de vida, ou abuso, negligência, elas tendem a desenvolver, tá? Mas a gente costuma dizer também que não dá pra gente trazer isso como algo determinante, porque a psicologia diz que todo transtorno ele é multifatorial. Ou seja, o que significa isso? Que depende da forma como a gente enxerga o mundo, né, e as pessoas e o futuro, que visão que a gente tem, ou seja, são os aspectos psicológicos. Daí também envolve como o ambiente, né, eu recebo isso do ambiente, o que o ambiente ali me estimulou, e também envolve a questão genética. Então, isso, de fato, é o que vai fazer com que você desencadeie aí um transtorno. A psicóloga explica agora como o trauma psicológico vai interferir na vida da pessoa envolvida em um acidente. O trauma psicológico vai interferir totalmente no retorno do motorista voltar a dirigir. Muitas pessoas, inclusive, não voltam, tá? Boa parte das pessoas que desenvolvem o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que é o trauma, não voltam a dirigir. Então, é muito importante, é fundamental que a pessoa busque ajuda, tá? A ciência e a abordagem pela TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem um tratamento, o tratamento ele tem começo, meio e fim, e eu já tive vários pacientes que tiveram problemas resolvidos em menos de um ano, tá? E tem pessoas que eu conheço de cunho pessoal que elas têm um trauma e elas não quiseram tratar e não dirigem, elas têm muito medo de dirigir e, enfim, a gente não consegue resolver o problema dessa pessoa se ela não buscar a ajuda. Então, os impactos aí são grandes. Se a pessoa não fizer o tratamento, muitas vezes não voltam, porque às vezes elas nem têm o TEPT, elas podem ter uma ansiedade social, que pode ser um dos tipos de ansiedade, elas podem ter depressão, e aí tudo isso acarreta na evitação, tá? Porque a pessoa ela vai querer evitar entrar em contato com o evento estressor, tá? E aí a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trazer um tratamento que é um tratamento seguro, eficaz, é o padrão ouro hoje para pessoas que passaram por estresse, né, por esse trauma, e tem resultados excelentes, muito satisfatórios. Essa pessoa, ela vai ter dificuldade de relacionamentos interpessoais
que vai trazer, inclusive, um sofrimento significativo para a vida dela e de quem convive com ela, tá? Então, não é algo simples, porque às vezes envolve até, inclusive, o familiar. Geralmente envolve o familiar. E aí, o que ocorre nesses casos é que muitas pessoas, elas acabam evitando, né, entrar em contato, por exemplo, com uma situação estressora, com algo que remeta a lembrança, né, da situação, e isso gera um sofrimento muito grande, porque ela começa a evitar, tá? Então, uma das estratégias aí da pessoa que ela utiliza, que vai naquele momento até ajudá-la, é evitar sair nos lugares, é evitar conversar com pessoas, é evitar ficar pensando na situação. E dependendo de alguns casos, a gente já sabe, aí já está bem estabelecido que no meio do tratamento, parte do tratamento, ela vai ter que expor. Mas tudo isso é feito de uma forma que a pessoa, ela consiga. A gente não vai trazer essa pessoa para sofrer. Ela vai, na verdade, passar por um processo para poder sair dessa situação e ter a remissão total desses sintomas. Algo que eu gostaria de trazer também são os prejuízos aí, as sequelas sociais e familiares aí que trazem a vida de uma pessoa, né? Não só do acidentado, mas como da família em si, né? Quais são os prejuízos sociais, por exemplo, e emocionais de uma pessoa que perdeu um ente querido, que perdeu uma mãe ou um pai? Quais são os prejuízos sociais e financeiros de uma família que tem uma pessoa que está ali agora dependente de outras pessoas, né? Então, psicologicamente dizendo e socialmente dizendo, há um aspecto aí de algo silencioso, que muitas pessoas às vezes não entendem o que passa na vida dessas pessoas, o quanto que isso impacta diretamente na vida de quem convive com alguém que sofreu um acidente. Os prejuízos aí são inúmeros. Você ter um pai de família, uma mãe de família que se foi, inclusive você ter uma pessoa que convive, né, que ela já está debilitada, ela vai ficar, por exemplo, o resto da vida ali com um problema, ainda que ela tenha sobrevivido. Isso é algo muito sério, né? Porque isso gera um impacto na vida, não só da pessoa que sofreu o acidente, mas de quem convive com ela também. Então, além do impacto psicológico, né? De desenvolver talvez aí um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, um trauma, a pessoa vai ter que conviver com isso o resto da vida. E muitas pessoas, né, não estão preparadas até para lidar com situações como essa. A gente não espera ter um acidente de trânsito durante a nossa vida, né? A gente sabe se proteger. Esses hormônios aí que nós temos do estresse, da ansiedade, serve para a gente saber, olha, eu posso cometer algo que possa colocar minha vida em risco. Mas acidentes, às vezes, são acidentes, né? A gente não espera. Então, eu deixo até, inclusive, uma reflexão, porque os prejuízos sociais, as sequelas, né, emocionais, sociais, familiares, né, elas são inúmeras. E muitas pessoas sofrem, muitas famílias aí, elas se desfazem. Muitas famílias, por exemplo, elas teriam um futuro melhor, mas às vezes se vai um pai de família, uma mãe de família, um filho, e tudo isso pode ser evitado, tá? A educação, ela traz aí, abre as portas, né? Ela traz possibilidades, e a gente sabe que quando a gente se protege no trânsito, quando a gente obedece às leis e às normas de trânsito, a gente evita muitos acidentes. Chegamos ao fim e discutimos um tema crucial para a nossa sociedade: a segurança no trânsito. Os dados que apresentamos e os casos relatados mostram a urgência de mudanças. Nós, como jornalistas, temos um papel fundamental na transformação desse cenário. Através da informação, podemos conscientizar a população sobre a importância de um comportamento seguro no trânsito,
Podemos destacar as histórias por trás dos números, humanizando as estatísticas e mostrando o impacto real das tragédias nas famílias e na comunidade. Devemos continuar investigando e divulgando problemas estruturais que contribuem para a insegurança no trânsito, como a falta de sinalização, a necessidade de melhorias nas vias e a fiscalização inadequada. Além disso, é essencial promover debates públicos, ouvir especialistas e pressionar as autoridades para que as políticas eficazes sejam implementadas. Nosso compromisso é usar a comunicação como uma ferramenta de mudança. Cada reportagem, cada entrevista e cada história contada tem o poder de educar e sensibilizar os nossos ouvintes, incentivando-os a adotar comportamentos mais responsáveis. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrem-se, um trânsito seguro depende de cada um de nós. Dirija com cuidado, respeite as leis e seja um exemplo positivo nas ruas. A produção do podcast foi realizada pelos alunos Bruna Barros, Denise Rocha dos Santos, Elder Henrique e Maria Luísa Massulo, para a disciplina Sistemas, Mídias e Cidadania, do curso de jornalismo da UFMS.